Seção 10. Resgate, amortização e reembolso. Resgate e amortização. Artigo 44. O Estatuto ou Assembleia Geral Extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de proceder à operação. Parágrafo 1º. O resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o mesmo capital. Será atribuído, quando for o caso, novo valor nominal às ações remanescentes. Parágrafo 2º. A amortização consiste na distribuição aos acionistas, a título de antecipação e sem redução do capital social, de quantias que eles poderiam tocar em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 3º. A amortização pode ser integral ou parcial e abranger todas as classes de ações ou só uma delas. Parágrafo 4º. O resgate e amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos mediante sorteio, sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41. A instituição financeira especificará, mediante rateio, as resgatadas ou amortizadas, se outra forma não estiver prevista no contrato de custódia. Parágrafo 5. As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as restrições fixadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, que deliberar a amortização. Em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido, depois de assegurado as ações não amortizadas, valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente. Parágrafo 6º. Salvo disposição em contrário do Estatuto Social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será efetuado se, em Assembleia Especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por acionistas que representem no mínimo a metade das ações da classe atingida. Reembolso. Artigo 45. O reembolso é a operação pela qual, nos casos previstos em lei, a companhia paga aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral o valor de suas ações. Parágrafo 1º. O Estatuto pode estabelecer normas para a determinação do valor de reembolso, que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor do patrimônio líquido, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, observado o disposto no parágrafo 2º, se estipulado com base no valor econômico da companhia a ser apurado em avaliação. Parágrafo 3º e 4º. Parágrafo 2º. Se a deliberação da Assembleia Geral ocorrer mais de 60 dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda aquele prazo. Neste caso, a companhia pagará imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço, e levantando o balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120 dias, a contar da data da deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 3º. Se o Estatuto determinar a avaliação da ação para efeito de reembolso, o valor será o determinado por 3 peritos ou empresa especializada, mediante laudo que satisfaça os requisitos do parágrafo 1º do artigo 8º, e com responsabilidade prevista no parágrafo 6º do mesmo artigo. Parágrafo 4º. Os peritos ou empresa especializada serão indicados em lista sextupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração, ou, se não houver, pela diretoria e escolhidos pela Assembleia Geral em deliberação, tomada por maioria absoluta dos votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua espécie ou classe, o direito a um voto. Parágrafo 5º. O valor de reembolso poderá ser pago
a conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e neste caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria. Parágrafo 6º. Se no prazo de 120 dias, a contar da publicação da ata da Assembleia, não forem substituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a Assembleia Geral dentro de 5 dias, para tomar conhecimento daquela redução. Parágrafo 7º. Se sobrevier à falência da sociedade, os acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de suas ações, serão classificados como quirografários, em quadro separado, e os rateios que lhes couberem serão imputados no pagamento dos créditos constituídos anteriormente, à data da publicação da ata da Assembleia. As quantias assim atribuídas aos créditos mais antigos não se deduzirão dos créditos dos ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem satisfeitos pelos bens da massa, depois de pago os primeiros. Parágrafo 8º. Se, quando ocorrer a falência, já se houver efetuado a conta do capital social, o reembolso dos ex-acionistas, estes não tiverem sido substituídos e a massa não bastar para o pagamento dos créditos mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a concorrência do que remanescer dessa parte do passivo. A restituição será havida na mesma proporção de todos os acionistas, cujas ações tenham sido reembolsadas. Capítulo 4. Partes beneficiárias. Características. Artigo 46. A companhia pode criar a qualquer tempo títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados partes beneficiárias. Parágrafo 1º. As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais. Parágrafo 2º. A participação atribuída às partes beneficiárias, inclusive para formação de reserva para resgate, se houver, não ultrapassará 1/10 dos lucros. Parágrafo 3º. É vedado conferir às partes beneficiárias qualquer direito privativo de acionista, salvo de fiscalizar, nos termos desta lei, os atos dos administradores. Parágrafo 4º. É proibida a criação de mais de uma classe ou série de partes beneficiárias. Emissão. Artigo 47. As partes beneficiárias poderão ser alienadas pela companhia nas condições determinadas pelo Estatuto ou pela Assembleia Geral, ou atribuídas a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia. Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias, resgate e conversão. Artigo 48. O Estatuto fixará o prazo de duração das partes beneficiárias a sempre que estipular resgate. Deverá criar reserva especial para esse fim. Parágrafo 1º. O prazo de duração das partes beneficiárias atribuídas gratuitamente, salvo as destinadas a sociedades ou fundações beneficentes dos empregados da companhia, não poderá ultrapassar 10 anos. Parágrafo 2º. O Estatuto poderá prever a conversão das partes beneficiárias em ações, mediante capitalização de reserva criada para esse fim. Parágrafo 3º. No caso de liquidação da companhia, solvido o passivo exigível, os titulares das partes beneficiárias terão direito de preferência sobre o que restar do ativo, até a importância da reserva, para resgate ou conversão. Certificados. Artigo 49. Os certificados das partes beneficiárias conterão, inciso 1, a denominação parte beneficiária. 2. A denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. 3. O valor do capital social,
a data do ato que o fixou e o número de ações em que se divide. 4. O número de partes beneficiárias criadas pela companhia e o respectivo número de ordem. 5. Os direitos que lhes serão atribuídos pelo Estatuto, o prazo de duração e as condições de resgate, se houver. 6. A data de constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. 7. O nome do beneficiário. 8. A data da emissão do certificado e as assinaturas de seus diretores.